E tá começando mais um ao vivo. Glória a Deus. Hoje é vigília. Tô fazendo agora às 2 horas da manhã. Deixa eu trazer o microfone mais perto aqui, porque eu não posso gritar muito, porque os vizinhos, eles se incomodam, né? E com razão, porque 2 horas da manhã, só crente muito louco pra estar aqui falando de Jesus. E como a gente é louco, de acordo com a carta de Coríntios, capítulo 1, nós somos tudo louco por causa de Jesus, então vamos pra cima, em nome de Jesus. Gente amado, que bom, o pessoal já tá entrando, já tá todo mundo online. Hoje eu quero falar com vocês um tema muito importante, muito precioso, que nós temos que entender e crer, porque muitas igrejas eles pregam de uma forma meio que errada. Eu vou estar olhando para as duas câmeras porque eu tô gravando ali pro ao vivo e aqui pro YouTube, tá bom? Para aqui para ficar com a qualidade melhor. Espero que dê certo. Por que eu tô falando certo? Eu falo certo. Então, enfim. Porque qual que é o problema? Muitas igrejas, elas ensinam que você, chegando para Jesus, você quando vier para Jesus, nós não teremos mais problemas, né? Como se conhecer a Jesus e se entregar para Jesus fosse a solução de todos os problemas. É de fato a solução para a nossa condenação. Jesus Cristo é a justiça de Deus que nos permite viver a vida eterna, que nos dá a vida eterna, nos faz nascer de novo. E vivemos sim uma vida feliz, uma vida com a paz que excede todo entendimento, mas é mentira dizer que nós não teremos problemas, que Jesus é a solução no sentido viveremos agora uma ausência de problemas. Não existe isso. Mesmo no reino de Deus, mesmo fazendo parte desse reino, mesmo sendo filhos, nós ainda teremos muitos momentos ruins. Só que esses momentos ruins, são exatamente sobre eles que eu quero falar, sobre momentos ruins. Porque a definição de ruim por si só é muito vaga. Porque eu vou falar, por exemplo, a crucificação de Jesus, o momento da crucificação. Para Jesus foi algo ruim? Claro que sim. Porque ele sofreu, ele apanhou, ele foi humilhado, ele ficou apartado do Pai, ele recebeu o peso do pecado. Mas por outro lado, a morte de Jesus não foi ruim porque foi através dela que trouxe a nossa salvação. Então nós temos que parar de olhar o bom ou ruim, levando em conta só aquele momento. Gostei dessa palavra do Eliseu. Ele disse assim: é excelente hora para fazer uma live, pois nessa hora muita gente está desesperada. E é com você que eu quero falar. Exatamente. É esse o povo que eu quero falar. O povo que está vivendo um momento chamado ruim. Momento que você chama de ruim. Tô passando um momento ruim. Cara, pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser o término de um namoro, pode ser uma carência. Você pode ter, olha só, pela hora, você pode ter acabado de assistir pornografia. Tá com medo de eu ser profeta, né? Mas você tá assistindo aí, você acabou de ver pornografia. Deixa eu te falar, cara, esse momento ruim que você tá vivendo, esse peso ou essa situação, esse momento, pode vir a ser usado por Deus para transformar esse momento em bênção. Em que sentido? Num sentido de te levar além. Olha só, eu quero te explicar. João capítulo 16, olha aí. João no capítulo 16 diz assim no verso 12. Jesus está falando com os discípulos, olha isso. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Gente, essa palavra, quando eu li, abriu aqui. Quando eu li essa palavra, me trouxe uma explosão na mente. Deus, ele tem muito para fazer e muito para nos entregar. Sim, o melhor de Deus, essa frase, o melhor de Deus está por vir, ela é muito vaga porque o melhor de Deus já veio e se chama Jesus. Mas, do ponto de vista terreno, existem muitas coisas que Deus ainda quer fazer para nós nessa vida, só que nós muitas vezes não estamos prontos, aptos para viver aquilo. A gente não vai conseguir. Ou você acha que muitos, vou falar crentes, mas entenda filhos de Deus, né? Pessoas novas criaturas. Cris, querida, que bom que você está aí. Um beijo para você. Muitas coisas Deus quer fazer na sua vida, mas se você não estiver preparado para receber aquilo, aquela bênção de Deus pode vir a ser uma maldição na sua vida. Não que Deus vai te amaldiçoar, mas a bênção de Deus pode
por uma imaturidade nossa, nos atrapalhava. Vou te dar um exemplo. Eu sempre orei pelo meu casamento. Eu nem conhecia Eli, sempre orei para casar. Lógico, todo mundo, eu creio que todo mundo ora por isso. Realmente não conheço nenhum eunuco por nascimento. Né? Tipo, a pessoa fala, ó, eu realmente não quero casar. Que não tá errado, tá? Se você é assim, fique tranquilo. Não existe essa pressão espiritual para casar, isso não existe. Mas eu sempre orei. E eu fui conhecer a Jesus de verdade com 25 anos de idade para 25 mais ou menos, para 26. Só que eu nasci na igreja. Lógico que não literalmente, porque eu nasci no hospital, né? Eu não fui parido dentro da igreja, mas como se fosse, porque desde bebezinho eu já estava lá dentro. E eu cresci então ouvindo o evangelho, mas eu sei que se eu tivesse conhecido Eli, que é a maior bênção na minha vida, depois do Espírito Santo, lógico, se eu tivesse conhecido Eli nesse período, até os meus 25 anos de idade, a minha bênção teria sido uma maldição. Por quê? Porque eu não teria sido um bom marido, não teria sido um bom namorado, eu teria provavelmente levado ela a pecar, ou provavelmente a gente não estaria casado. Não estaria casado. Então aquilo que era uma bênção de Deus para mim, eu não estava apto, eu não estava preparado, eu não estava pronto para vivenciar, para experimentar e para receber aquilo que Deus tinha para mim. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, nós estamos passando por um momento que nós estamos achando que é ruim, mas eu quero mostrar para você como Deus pode transformar aquilo em bênção. Não necessariamente, entenda bem, que foi Deus quem fez. Existem situações que é Deus que permite? Claro, várias. Mas existem situações que são consequência de pecados ou de erros que cometemos? Também. Mas tanto em um quanto em outro, o Senhor é plenamente poderoso para transformar aquilo em bênção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma doença. Se eu ficar doente, muito doente, não foi uma culpa minha. Por exemplo, vou dar um exemplo de culpa. A pessoa fuma a vida inteira e ela tem um câncer de pulmão. Aí ela quer vir culpar Deus. Deus, porque me deu essa doença. Não foi Deus. Foi consequência de uma escolha errada. A pessoa escolheu fumar, logo ela está sujeita a ter câncer. Então eu não posso virar para Deus e falar, Deus, porque está. Deus não está fazendo nada. É consequência da pessoa. Mas até essa consequência Deus pode transformar em bênção. Agora pode vir uma coisa que eu não tive culpa. Simplesmente comecei a sentir uma dor, fui ver, estou com câncer, mas eu não fiz nada por isso. Então Deus pode causar uma situação para o nosso crescimento ou usar de uma situação para o nosso crescimento. Você entendeu? Há casos e há casos. Exatamente como a Elizabeth falou, há um tempo certo para todas as coisas. Então, a minha bênção, que é a Eli, veio na hora em que eu estava preparado e apto para assumir essa bênção e receber essa bênção que Deus tinha. Porque se Deus ele dá antes é como se viesse cru. Não pelo tempo dele, eu tô falando antes antes do tempo dele, sim. Antes do que ele tinha planejado, se vem cru. E se vem depois, vem queimado, vem mal passado. Deus ele faz na hora certa, é do jeito certo. Então, o que eu acho interessante é que você vai ver vários exemplos disso na Bíblia, de Deus querendo fazer, mas para a pessoa poder receber as coisas grandes que Deus tem, isso não é pregação de prosperidade, não. Eu tô falando de um evangelho prático. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada. Ele quer que você viva bem. Ele quer que você viva uma vida abundante. Eu amo, por exemplo, ler Deuteronômio 28. É um texto que eu gosto muito quando ele fala assim: se você atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. E aí eu acho interessante quando ele fala que as bênçãos do Senhor te sobrevirão. Normalmente a gente está ensinado a correr atrás das bênçãos, quando na verdade a Bíblia ensina o quê? Permaneça fiel, permaneça na obediência, permaneça firme no Senhor, principalmente no momento ruim, entendeu? Permanece fiel no momento ruim. A bênção ela é uma consequência natural daquele que permanece na presença do Senhor. Gente, isso é simples assim, vocês estão entendendo? A bênção é uma consequência natural de uma pessoa que permanece na presença do Senhor. Não tem como você viver na presença do Senhor e não ser uma pessoa abençoada. É impossível, essa situação é impossível. E aí eu tô falando isso por quê? Porque até a bênção do Senhor é necessário que estejamos preparados para recebê-la. Preparados como? Psicologicamente, emocionalmente? Sim, através do Espírito Santo, através de experiências, através das provas. Eita! Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só quando a Bíblia diz sobre Saul. Eu quero mostrar para vocês um cara que recebeu uma bênção e não estava preparado para vivê-la.
Esse cara era Saul. Vocês sabem muito bem que depois que Moisés ele chega com o povo na Terra Prometida, Moisés morre, Josué assume. Aí depois de Josué começa a vir o período que nós chamamos de período dos juízes, que inclusive é o livro de juízes na Bíblia. É esse período pós-Josué até Samuel. Quando chega em Samuel, o povo não quer mais juízes, o povo começa a clamar por um rei. E aí Deus levanta Saul para ser rei. Só que você vai ver que Saul era um cara que não estava preparado para isso. Você pode questionar, mas por que Deus fez isso? Eu não tenho resposta, é Deus quem sabe. Lá na glória a gente pergunta para ele por que ele levantou Saul e por que não foi direto Davi. Tudo tem um propósito, mas veja Saul. Saul, ele recebeu uma bênção enorme. Ele era o escolhido de Deus. Ele foi ungido. Saul recebeu o dom de profecia. Ele foi ungido com dom de profecia. Você vai ver que depois ele fica lá no meio dos profetas profetizando. É um sinal de que Saul recebeu o Espírito Santo de Deus, porque ninguém pode profetizar da própria carne. Então Saul foi um cara que recebeu o Espírito Santo de Deus. E isso no Velho Testamento não era para qualquer um. Não é igual hoje. Hoje, se eu e você nós ajoelharmos e clamarmos, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na nossa vida. Então nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, a gente nem iria crer. O Espírito Santo que nos convence a crer. Então se você crê, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. No Velho Testamento não era assim, não eram todos que tinham. E Saul foi um cara que recebeu, então ele recebeu uma bênção enorme, enorme, gigantesca. E olha que interessante, a Bíblia diz, eu vou pegar na NVI, porque fica mais fácil de vocês entenderem e não tem nenhum erro de linguagem, eu já comparei as duas, tá tranquilo para ler na NVI, porque a NVI é meio perigosa às vezes. Olha só, verso 27 de 1 Samuel 9, fala assim: enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: Saul, fale para que o seu servo vá na frente. E o servo de Saul foi. E Samuel continuou: fica aqui porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí você entra no capítulo 10. Aí Samuel pegou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: o Senhor o tem ungido como o líder da sua herança. Então ali você vê que deixa eu achar aqui. Você vai ver que ali Saul foi ungido rei. Ele foi ungido como rei. Samuel ungiu ele como rei. Então ele recebeu uma bênção enorme. Só que olha o que acontece. Você vai ver, Samuel faz um discurso todo, e quando chega no verso 22, Samuel precisa chamar Saul para ser ungido na frente do povo, para ser coroado, melhor dizendo. E olha o que o verso 22 diz: então consultaram o Senhor novamente, dizendo: Saul já chegou? E o Senhor disse: sim, porém está escondido no meio da bagagem. Verso 23. Então correram e o tiraram de lá. Olha só que ridículo, que cena ridícula. O Deus Todo-Poderoso chama Saul, derrama sobre ele o Espírito Santo de Deus, derrama sobre ele a unção de ser rei, uma bênção enorme. Ele dá para ele eu posso comparar hoje com uma posição ministerial ou uma posição numa empresa, enfim, porque só um parênteses aqui que isso é importante você saber. O missionário não é só o cara que está na África pregando. O cara que está na África pregando, maravilha, glória a Deus pela vida dele, é uma coisa importantíssima. E é interessante que nós não criamos filhos para ser missionários, né? Todo mundo queria filho para ser advogado, médico, professor, enfim. Ninguém queria filho para ser missionário, porque parece que é uma perda, né? Perdi meu filho para ser missionário, que é um absurdo. Mas ele é um missionário, glória a Deus, ou ela, né? No caso, se for uma menina, uma mulher, no caso. Mas aonde você está, Deus quer te usar ali para que você seja missionário ali. Então se Deus ele ungiu o Saul como profeta, como rei aliás, você vai ver, por exemplo, em 1 Samuel 2, ele diz assim no verso 6 e 7, que Deus dá a vida a quem ele quer e ele tira de quem ele quiser. Ele enriquece quem ele quiser, ele empobrece a quem ele quiser. Ele levanta quem ele quiser e ele rebaixa quem ele quiser. Por que isso? Porque Deus, se ele quiser te colocar numa posição elevada, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, na sua faculdade, qualquer lugar, não é para um usufruto pessoal seu. Não é para você achar que é um benefício só para você. Deus ele não está só pensando no seu bem-estar. Ele pensa sim no seu bem-estar, mas também na propagação do evangelho, em usar a tua posição para alcançar pessoas que outros não alcançariam. Então, por exemplo, eu estou aqui pregando na internet.
O seu chefe no trabalho pode ser que não me ouça, e pode ser que não ouça nenhum outro pastor. Então quem que vai falar de Jesus para ele? É você. Então Deus vai te colocar em situações onde você vai ser o único canal do Espírito Santo para aquelas pessoas. Tá entendendo? Mas para isso é necessário que nós estejamos prontos e preparados para poder receber essa bênção. Saul, no caso, não estava. Tanto é que você vai ver que a primeira reação dele, qual que é a primeira reação dele? É levantar e falar, Senhor, eis-me aqui para te servir? Não, a primeira reação de Saul foi esconder entre as bagagens. Olha que covarde, cara. Ele foi se esconder porque ele não queria aquilo. Ele não estava preparado para aquilo. Covardia não encaixa na vida daquele que crê. Então Saul, ele não passou por uma... como que eu posso falar assim, uma prova para que o fizesse ser maduro para poder estar pronto para receber aquela bênção. Agora você vai ver outra coisa que é engraçada, outra coisa que é diferente. Eu peguei Saul. Agora deixa eu pegar um outro líder do povo chamado Moisés. Olha só a diferença, como que Deus faz com Moisés. Moisés, para quem não sabe a história, eu vou contar muito rapidamente. O faraó mandou matar todos os filhos de hebreus. Ele não queria mais que o... Por que era hebreu? Porque era os descendentes de Abraão, tá? Depois que eles foram ser chamados de judeu por causa da região da Judéia. Mas até então eles eram conhecidos como povo hebreu. Então o povo hebreu e o povo judeu é praticamente o mesmo. Entendeu? Então, veja bem, quando o povo estava escravo lá no Egito, eles não paravam de multiplicar. O povo de Israel era igual coelho no povo hebreu, né? Era muito, muito, muito. E o faraó começou a ficar com medo, porque estava aumentando muito a população dos hebreus. E ele falou assim, gente, daqui a pouco eles vão estar em maior número do que a gente. Se eles se levantarem contra nós, a gente não resiste. Então mata os filhos homens. O faraó mandou matar os homens. Então Moisés era para ter sido morto, mas a família de Moisés, a mãe de Moisés, falou para a irmã dele, a Miriam, falou, leva esse menino, coloca no rio, coloca uma cestinha, coloca no rio e manda e seja o que Deus quiser. E aí a gente vai ver que quem encontra o faraó, quem encontra o Moisés é a filha do faraó. Então, o Moisés ele foi criado como neto do faraó. Vocês estão entendendo? Ele era criado como neto. Só que ele tinha um irmão mais velho. E aí o que é interessante é que a Bíblia diz, você vai ver isso em Atos capítulo 7, que quando Moisés ele tinha 40 anos, eu tenho 30, velho, ele tinha 10 anos a mais que eu. Quando ele tinha 40 anos, ele resolveu sair para ir para ver o povo dele. Ele sabia que ele era hebreu, então ele foi para ver o povo. E a Bíblia conta que ele viu dois homens brigando e ele foi defender os dois, só que aí ele sem querer matou um egípcio. O egípcio estava judiando desses dois e ele foi defender e matou o egípcio. Ele caiu, morreu, sei lá. E Moisés enterrou o corpo e ficou quietinho. Alguns dias depois, um tempo depois, Moisés foi ver, tinha outros dois hebreus brigando. E aí ele foi entrar no meio e falar, gente, não brigue. Aí eles falaram assim, você vai matar a gente igual você matou o egípcio? Aí Moisés ficou com medo. E Moisés falou assim, meu Deus, fui descoberto. E Moisés foge do Egito, com 40 anos. E você vai ver que interessante que Moisés, quando ele foge, ele é encontrado por Jetro. Você vai ver isso no livro de Êxodo, capítulo 2 em diante. E esse Jetro traz Moisés para ser pastor na região de Midian. E olha que interessante, Moisés fugiu com 40 anos. Então ele foi criado na cultura egípcia até os 40 anos. Depois ele fica mais 40 anos sendo pastor de ovelhas no meio do deserto. E aí com 80 anos é que Deus aparece para ele na sarça ardente. Por que vocês acham que foi só com 80 anos? Porque com 40, Moisés estava abarrotado da cultura egípcia. Se Deus aparecesse para Moisés com 40 anos, Moisés não teria nenhuma vivência de deserto ou de cuidar de ovelhas. Moisés não sabia fazer isso. Moisés ele era tratado no palácio. Moisés foi criado como faraó. Seria muito mais fácil para Deus, olha só, seria muito mais fácil para Deus, ao invés de mandar as pragas, mandar Moisés, tirar o povo do Egito, aquela coisa toda, seria muito mais fácil se Deus tivesse matado o faraó e depois tivesse matado o irmão de Moisés. Ele matava os dois e Moisés assumia o povo, Moisés ia liderar o povo, tranquilo no Egito. Mas não era o que Deus queria. Deus não queria um faraó, Deus queria um profeta. Então para isso Deus precisou pegar Moisés com 40 anos, levar Moisés lá para Midian, e lá em Midian ele ficar mais 40 anos para Deus tirar o Egito do coração dele. Então Moisés precisou passar por esse processo.
Aquele processo que durou na vida de Moisés 80 anos foi para preparar Moisés para ele estar apto para conseguir caminhar com aquele povo no deserto por outros 40 anos. Ele morre com 120. Então você vai ver que aquele período, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquele período foi necessário para que Deus tratasse o coração de Moisés, para livrar, tirar do coração de Moisés o Egito, para colocar no coração de Moisés a sobrevivência no deserto, a capacidade de cuidar de ovelhas, a capacidade de gerir problemas. Por quê? Moisés ele não foi só o profeta. Moisés ele foi o líder do povo. Moisés ele foi o legislador. Moisés ele foi como se fosse o governador da região. Vocês estão entendendo? Então, quando Deus ele chama Moisés, ele fala assim para Moisés: Moisés, eu quero que você seja o meu representante nessa terra. Mas para isso, que barulho é esse? Mas era necessário que ele fosse tratado, era necessário que ele fosse ensinado, era necessário que ele aprendesse para que ele pudesse receber aquela bênção, o projeto que Deus tinha na vida dele. Então, para isso, gente, não rejeitem os desertos que vocês passem. É exatamente aí que eu quero trazer para vocês hoje a palavra de hoje. Eu e você, nós passaremos por problemas nessa vida, nós passaremos por momentos de tribulação. Muitos deles, como eu falei, por consequência do que fizemos, mas muitos deles são planos de Deus para nos fazer crescer. Porque o que tem hoje de crente menino, crente criança, seja homem, seja mulher, que não suporta problema, não suporta provação, não consegue passar um período de teste, de prova, não consegue, ele já quer desistir, Deus está demorando, cadê Deus que não me responde, Deus não faz como eu quero, vou sair da igreja, tô magoado, tô triste, não tem firmeza, não tem perseverança, não tem insistência, não tem fortaleza, não tem os pés firmados na rocha. E como que você quer ir além na presença de Deus, na intimidade com Deus, nas revelações com Deus, se você não conseguir suportar essas revelações? Eu não conheço um homem ou mulher de Deus, que seja um homem ou mulher cheios do Espírito Santo, que não tenham um histórico de lutas e tribulações enorme. Eu não conheço. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, ou ao vivo, quando você for ler na Bíblia, ou quando você conhecer ao vivo um grande homem e mulher de Deus, você vai ver que eles passaram grandes tribulações nessa vida. Porque uma coisa é você ler que Jesus Cristo é o que te consola, outra coisa é você ser consolado por Jesus. Uma coisa é você ler que Ele cura, outra é você ser curado por Deus. Uma coisa é você ler, olha, Deus sustenta, Jeová Jireh é o meu provedor. Outra coisa é você necessitar da provisão de Deus e você vê o milagre acontecendo na sua vida, uma porta aberta, sei lá, um milagre que você tem certeza que foi Deus que fez. Quando você vive isso, quando você experimenta isso, quando você passa por esse deserto e quando você não morre no meio do deserto, porque Deus não mata ninguém, presta atenção, ninguém morre no deserto, ninguém. Gente, grava isso que eu tô falando pra vocês, que isso é muito forte. Nenhuma situação de deserto da parte de Deus é pra morte. Não é. A não ser que você desista. Se você desistir, aí você vai estar colhendo as consequências da sua desistência. Mas o deserto não mata ninguém. O deserto de Deus faz com que você cresça através da experiência, e a experiência através da prova. Isso está escrito, isso está em Romanos capítulo 5. Olha isso. Vou ler desde 1, tá? É do verso 1, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Ele fala assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Eu já falei disso várias vezes. A justificação através da morte e ressurreição de Cristo. Jesus nos torna justo porque ele morreu conosco pagando o nosso pecado. A dívida está paga. Então, a dívida paga, estamos justificados diante de Deus. Aí ele fala assim: temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo meio de quem também, ou através do qual, ou pelo qual, ou através de Jesus, também temos entrada pela fé nesta graça. Qual graça? A graça de sermos sido justificados e transformados em filhos, no qual estamos firmes. Olha só a palavra é firme, estou firme em Jesus. Firmes, nos gloriando na esperança da glória de Deus. O que me motiva a continuar todos os dias firme e fiel
É porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu serei recebido em breve na glória, para sempre, vida eterna para sempre com Deus. Isso não tem preço. O céu faz qualquer coisa valer a pena, qualquer aflição valer a pena. O céu faz valer a pena. E aí ele fala assim, e não somente isto, porque ele tá falando não somente isto, a glória. Ele tá falando não somente a glória, mas também nos gloriamos agora, nas tribulações. Como que eu faço para ficar feliz nas tribulações? Olha o que Paulo fala. Sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência é a esperança. Então, olha só, a tribulação me ensina a ser paciente. Paciente em que sentido? No esperar o tempo de Deus. Eu saber que eu estou passando por um deserto, porque eu tenho que aprender alguma coisa. E olha só, aprende a orar direito, viu? Muitas vezes a gente está passando por uma prova e a gente fala, ai Senhor, faz acabar, tira dessa prova, Senhor, Senhor. Quando na verdade o Senhor fala, não, eu não quero te tirar. Você está nessa prova de propósito. Você está nessa prova para você crescer. Então é muito mais fácil a gente orar, Senhor, me ensina, o que é para eu aprender? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que é para ser transformado? Então, Pai, me ensina, me transforma. Porque na hora que você entender e aprender, na hora que você crescer, a tribulação por si só acaba. A prova passa, porque a prova tem um propósito. Deus não faz nada para ninguém porque ele é sádico. Toda prova tem um propósito, e o propósito é de fazer crescer. Então, a partir do momento que você crescer e aprender o que Deus tem com aquilo, não é mais necessário que você passe pela prova. Então ele está falando isso, a tribulação produz paciência, para que você espere o tempo de Deus, para que se cumpra aquilo que ele quer cumprir em você durante aquela prova. Senhor, eu sei que está doendo, é horrível, mas eu sei que o Senhor está me fazendo ser um crente muito mais firme, muito mais forte. Você vai ver, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1, ele falando assim, do Deus das consolações. Depois você leia. Eu acho que é do verso 3 em diante. Ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai das consolações. Por quê? Olha só o que a Bíblia diz. Porque Deus nos consola durante a nossa tribulação, ou durante a nossa aflição. Por quê? Para que depois que ela passe, nós possamos consolar com a mesma consolação que recebemos aqueles que estão passando a mesma aflição que nós passamos. Então o deserto te dá experiência, e essa experiência te dá autoridade. Você pode virar e falar, Jesus Cristo sustenta, porque eu sou sustentado por Ele, Ele consola porque eu sou consolado por Ele, Ele é real, porque eu falei com Ele hoje e Ele falou ao meu coração. Mas como que eu vou saber isso se eu não passar por isso? Eu vou viver de palavras, eu vou viver de experiência dos outros. Mas quando eu passo a experiência, aí a nossa fé vai ficando cada vez mais inabalável, através das experiências com Deus. Vocês estão entendendo tudo que eu estou querendo dizer? Essa é essa é a grande função do período ruim. O período ruim é um período onde você mais se apega a Deus. Porque, gente, infelizmente, na hora de alegria, muita gente esquece de Deus. Na hora que está tudo muito bom, muito fácil, as pessoas não oram, não buscam, não clamam como elas fazem durante o período da tribulação. Então, se você aprender a buscar a Deus e a clamar a Deus e viver com Deus com uma plenitude de intimidade durante o período bom, as provas não serão necessárias. Aprenda a buscar a Deus e ter intimidade com Deus e obedecer a Deus no período bom. Porque aí você vai naturalmente crescer sem que seja necessário as provas. Elas virão, mas você passará por elas com mais facilidade. Você vai estar firmado na rocha. Porque tem gente que infelizmente espera a prova para buscar Deus. E buscar Deus durante a prova é mais difícil, porque você está melancólico, você está depressivo, você está triste, você está mal. Você não está naquele ânimo de espírito. É mais difícil buscar Deus nesse período. Então, se você se firmar antes do dia mal chegar, quando o dia mal chegar você já está preparado, você aprende rapidinho, você entende o que Deus quer falar com você, aí aquela prova passa, aquele deserto passa e você está mais firmado ainda, com autoridade, com experiência e mais íntimo do Senhor Jesus, porque no final das contas, tudo que Ele quer é ser pai de muitos filhos. Essa é, não vou falar função, mas essa é a intenção de Deus, ser pais de muitos filhos semelhantes a Jesus. E para que sejamos semelhantes a Jesus, precisamos aprender através das tribulações a depender, confiar e conhecer o Senhor que tanto nos ama. Amém e amém. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse período que você está vivendo, esse gigante aí, ele vai passar.
viu? Pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilos. Esse gigante vai passar. Por quê? Porque o Senhor, ele é poderoso para nos livrar de todas as situações. Nós somos mais que vencedores. Se ele não quiser nos livrar, é porque tem um propósito nisso também. Se ele fecha uma porta, ele está corrigindo a nossa rota, ele está querendo nos levar por outro caminho. Porque afinal de contas, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu não gosto muito dessa expressão, porque na verdade é Jesus que ele me convence. Então eu não entreguei nada, eu fui convencido a entregar. Mas ele muitas vezes ele vai te tirar do caminho que você estava, porque você vai falar assim: Senhor, mas por que essa porta foi fechada? E aí o Espírito Santo sussurra no seu ouvido: porque Deus tem outra melhor. Antes de eu conhecer Eli, eu fiquei muito frustrado com Deus, com relacionamentos que tiveram dado errado. Que eu falei: Senhor, mas eu tinha certeza que era a mulher de Deus pra minha vida, que raiva, você passa aquela raiva na hora. E hoje, vendo a esposa que eu tenho, e como eu sou apaixonado por ela, eu dou glória a Deus que todos os outros deram errado. Na verdade, era Deus fechando portas para me colocar num caminho melhor. Quando eu saí da fábrica e a porta fechou, e eu falei: Senhor, e agora? Aquela situação toda, eu não conseguia mais ir. Era Deus guiando, porque agora eu quero que você cuide das minhas coisas. Vai pregar o evangelho e deixa que eu cuido do resto. Então, entenda que o período ruim da parte de Deus, ele é ruim aos nossos olhos. Porque do ponto de vista de Deus, do ponto de vista celestial, é Deus te levando para grandes colheitas, para grandes experiências, para o caminho da vontade boa, perfeita e agradável. Amém? Quero orar com vocês para a gente terminar. Em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Com vocês. Feche seus olhinhos e vamos clamar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela liberdade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de falar da Tua Palavra. Quero te agradecer por cada um dos que assistiram. O Senhor entendeu. E cada um dos que ainda vão assistir. Quero te agradecer por eles, Pai, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que os guiou para ouvir a Tua Palavra agora e o Senhor me usou para falar. Então toda a glória é Sua. Pai, eu quero te clamar agora que nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Se o Senhor nos deixar, nós morreremos, Pai. Não nos deixe, Senhor. Nos faça perceber e sentir e crer que a Tua presença está conosco durante esse deserto, durante essa prova. Senhor, cada situação tão difícil de viver, que se não for o Senhor é impossível, Pai. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus, os desejos de morte, de suicídio e depressão, Pai. Esses desejos malditos de pôr um fim na própria vida. Senhor, não deixe o diabo usar essas palavras no ouvido dos seus filhos, Pai. Principalmente nos que estão assistindo isso aqui. E eu li ali em cima, alguém escreveu que queria morrer. Pai, mostra para essa pessoa que em breve esse deserto acaba, chega à terra prometida e ainda há muito mais para que nós possamos viver na Tua presença ainda nesta terra. Sabemos sim que o porvir é infinitamente melhor. Sabemos, Pai, que a glória eterna é infinitamente melhor, mas ainda há muito sim a se viver nessa terra, pregar o evangelho, trazer mais pessoas, cuidar de mais pessoas, mostrar para o mundo que o Senhor é real e maravilhoso e está no controle de todas as coisas. Nos ajude, Pai, que possamos aprender e entender e crescer logo para que essa prova acabe e nós estejamos aptos a receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas. Que sejamos filhos maduros, parecidos com Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente, vai passar, viu? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Amo vocês. Deixa eu terminar aqui.